Olá, estamos aqui em mais um estudo da Palavra de Deus, mais um encontro com a Palavra, porque a Bíblia tem muito a nos ensinar, não é mesmo? Durante toda a história do cristianismo, durante toda a história de Deus com o seu povo, no Antigo e no Novo Testamento, Deus concedeu diversos dons para os seus filhos. Entre eles está o dom de profecia. Então, é esse dom que vamos aprender um pouquinho mais sobre ele hoje. Em Efésios capítulo 4, apresenta para a gente uma lista de dons. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 11 diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Que é uma parte da lista, tá? Tem outros momentos, em outros lugares na Bíblia, a lista é extensa, são vários dons que Deus concede à sua igreja. Não se limita só a esse que está na Bíblia, tem outros dons muitos que diante da necessidade o Espírito Santo vai conduzindo para o seu povo. Mas o fato é que hoje quero destacar para você o dom de profecia, o dom de ser profeta, de ter um profeta no povo de Deus. Em Mateus 24, nós já aprendemos que é o Apocalipse de Jesus, né? Tem uma preocupação aqui. Capítulo 24, verso 24 diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, Deus já nos profetizou que no fim dos dias teria falsos cristos, falsas igrejas, falsos profetas, e esse povo se apegaria ainda a falsos milagres. Então, aquele lugar que faz curas miraculosas, né, não significa necessariamente que ali está o poder de Deus ou que essa igreja tem a verdade. Porque aqui está profetizado que existiria igrejas falsas. Se tem igreja falsa, é porque tem igreja de Deus. Se tem profeta falso, é porque tem um profeta de Deus. Claro que sim. Eu quero passar com você aqui sobre 4 características do profeta de Deus. Antes disso, em 2 Crônicas, capítulo 9, verso 29, me acompanhe na sua Bíblia. Uma característica interessante aqui também sobre o dom de profecia. 2 Crônicas, capítulo 9, verso 29, diz bem assim: Quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, olha só, o profeta Natã, e a profecia de Aías, outro profeta, o Silonita, e nas visões de Ido, outro, vidente, acerca de Jeroboão, filho de Natã, filho de Nebate. Então, aqui é descrito 3 profetas, mas esses 3 profetas não escreveram nada no texto sagrado, não tem os escritos dele para a gente no cânon bíblico, mas foram profetas. Então existem profetas canônicos, aqueles que escreveram o texto sagrado que o Espírito Santo preservou até nós hoje, e tem os profetas não canônicos, que contribuíram para o crescimento da igreja, para o aprendizado do povo de Deus, mas que não necessariamente escreveram algo que está na Bíblia, que está hoje no texto sagrado para mim e para você. Profetas canônicos escreveram a Bíblia, profetas não canônicos também foram porta-voz de Deus, também ajudaram o povo de Deus em determinado momento da história, mas não necessariamente escreveram o texto bíblico, tá bom? Vamos então às características do profeta verdadeiro? Primeira característica, em 1 João capítulo 4, verso 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então é interessante percebermos que existe essa característica clara para a gente aqui, não é? Então o profeta vai falar que Jesus Cristo é Deus, ele viveu e deu a vida por nós para nos salvar. O único meio de contarmos a salvação é através de Cristo Jesus. O profeta verdadeiro vai dizer que Cristo Jesus está hoje intercedendo por nós no santuário celestial. O único e suficiente intercessor que temos é Jesus. Não tem nenhum santo, alguém que morreu aqui e que a igreja teve poder de pegar essa pessoa e transformá-la em santo no céu. Não existe isso. O profeta verdadeiro vai dizer que Cristo é nosso único e suficiente Salvador, que Cristo veio morrer por nossos pecados. Vamos ler mais uma característica do profeta de Deus?
Em Mateus capítulo 7, verso 15 e 16, olha o que diz. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha, irmãos, o fim do ministério desses falsos profetas é roubar, é extorquir, é mentir. O fim é ganância, não é isso? A preocupação é financeira. Pelo menos pelos seus frutos, olha que dica boa, pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinhos ou figo dos abrolhos? Então, outra característica maravilhosa que Deus nos oferece aqui para identificarmos o profeta verdadeiro é pelos frutos do seu ministério. É por sua característica da sua vida, por aquilo que esse profeta conseguiu produzir em prol do crescimento da obra do Evangelho, não é assim? Pelos frutos conhecereis. Vamos ler mais uma característica do profeta verdadeiro? Está em Deuteronômio, capítulo 18, verso 21 e 22. Diz bem assim. Se disserem no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenha temor dele. Outra característica do profeta verdadeiro é que a sua profecia vai se cumprir. Aquilo que ele fala vai acontecer. Essa é outra característica do profeta de Deus. Boas características? Muito boa, né? Em Isaías capítulo 8, verso 19 e 20, tem outra característica do profeta verdadeiro. Diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilrei e murmuram, acaso não consultará o povo de Deus, o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Então aqui está uma dica clara. Os profetas de Deus devem falar de acordo com a lei e com o testemunho, ou seja, devem falar de acordo com a Bíblia. Então, se vier um profeta contradizendo o que está na Bíblia, esse profeta não é de Deus. Se vier um profeta que em desarmonia com o conselho de Deus, ele não vem de Deus. Se vier um profeta dizer assim, não, olha, isso aqui está mudado, esse livro aqui é muito antigo, a Bíblia foi escrita para antigamente, não serve para hoje mais não. Tá? Hoje é, o século que vivemos, o tempo que vivemos, a cultura que vivemos não tem mais nada a ver com esse livro antigo. Opa, esse profeta não vem de Deus. Okay? Porque Deus não muda, não há sombra de variação em Deus. Tá? Esse texto está na Bíblia. Então Deus ele foi o mesmo no passado, ele é o mesmo hoje. O mesmo Deus que cuidou da gente no passado, do seu povo no passado, ele cuida da gente hoje. Então o profeta de Deus não pode contradizer o texto sagrado. Agora, o povo de Deus sempre teve profeta. No Antigo Testamento, no Novo Testamento. Por que a Igreja de Deus hoje não teria esse dom tão precioso? Até porque Deus já profetizou que nos últimos dias seriam falsos profetas, que iriam corromper o povo de Deus, levar o povo de Deus para o precipício, para o inferno. Então percebemos claramente que é necessário ter o dom de profecia hoje na Igreja de Deus. Lá em Apocalipse, esse livro precioso que Deus reservou para os últimos dias, né? E para a sua Igreja dos últimos dias, tem um verso muito bonito, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Abre aí a sua Bíblia. Irou o dragão, Satanás, contra a mulher igreja, né? Apocalipse. Então, irou-se o dragão contra uma igreja e foi pelejar com o restante, um povo pequeno, né? A sua descendência. E quem é esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, Satanás está irado, não é isso? Contra a igreja de Deus, aquela igreja dos últimos tempos, a igreja do Apocalipse. A igreja tem duas características claras aqui, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E Satanás está irado contra essa igreja, não é assim? A igreja tem duas características. Os mandamentos de Deus, ela guarda os mandamentos de Deus, ela tem um testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse 19, 10, é bem mais explícito sobre o que é o testemunho de Jesus. Vamos ler a última linha do verso 10 do capítulo 19? Pois o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. Então, aquela igreja, Satanás está irado contra ela, em Apocalipse 12. É uma igreja que tem duas características. Ela guarda os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Ela guarda todos. Ela também tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então, esse dom profético, ele deve estar presente na igreja de Deus nos últimos dias.
o dom de profecia, tem que estar presente na Igreja de Deus nos últimos dias. Se há falsos profetas, tem que ter verdadeiros profetas para conduzir o povo no caminho correto. A Igreja Adventista acredita que o dom profético foi manifestado na vida e ministério de Ellen White. Tem um aplicativo, eu convido você a baixar no seu celular, EGW Writings. Eu vou escrever aqui em algum lugar aqui na tela. Baixe esse aplicativo no seu celular, ali vai ter todos os livros, todos os materiais de Ellen White. Procure, se disciplina, organize seu tempo para você ler alguma coisa que ela escreveu. Só depois que você lê, você pode criticar. Tem pessoas criticando, mas não leram, não conhecem o material dela. Tem muita coisa boa ali que vai ajudar você a ser mais feliz, que vai ajudar você a se apaixonar mais por esse livro precioso que é a Bíblia Sagrada. Tem um texto que ela escreveu, que está em 1 Escritos, página 78, diz assim: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como a única regra de fé e prática. Então, o povo de Deus dos últimos tempos é alguém que ama a Bíblia, é alguém que respeita esse livro sagrado, é alguém que entende a Bíblia, é alguém que tem um dom profético, tem um conselho do céu, uma mensageira do Senhor para conduzi-lo nesse mundo mal. No livro Caminho a Cristo, esses dois livros têm no aplicativo que eu te indiquei. Caminho a Cristo, no capítulo 10, o capítulo inteiro, Ellen White está exaltando a Bíblia como um livro precioso, como um livro sagrado. Então, a profetisa do Senhor, a mensageira do céu, está simplesmente trazendo novamente o povo de Deus para mais perto desse livro precioso. Que Deus conduza você e a sua vida. Continue com o coração aberto para aprender coisas novas e desaprender coisas que não agradam a Deus. Até o próximo estudo.